Fala pessoal, eu sou o Igor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, hoje eu trago aqui para vocês um vídeo em um formato um pouco diferente daquilo que eu costumo postar. E eu espero trazer mais vídeos dessa forma, que no caso será eu dando as minhas impressões sobre um dispositivo que foi lançado recentemente. E no caso deste vídeo eu estarei iniciando falando sobre o Zenfone 5 e o Zenfone 5Z da ASUS, que foram lançados agora no mês de agosto aqui no Brasil. Eu quero deixar bem claro que eu não possuo esses smartphones em mãos, então as minhas impressões estarão baseadas em cima de alguns vídeos que eu pude ver e em cima das especificações dos dois dispositivos. Abrindo um parênteses aqui, é claro que se por algum motivo a ASUS visualizar esse vídeo, que eu acho pouco provável pelo fato do meu canal ser um canal pequeno e pegar poucas visualizações, mas se por algum motivo ela visualizar e quiser enviar algum desses dois dispositivos para teste, show de bola, eu farei o teste e postarei aqui para vocês. E eu digo isso porque o diretor de marketing da ASUS, que é o Marcel Campos, ele dá algumas entrevistas, e no caso, deixa eu citar uma aqui, né, que foi uma entrevista no canal do Dudu Rocha, onde ele explica que a forma dele trabalhar em relação a outras empresas é diferente. E eu acho isso muito bacana, porque ele tem um contato direto com a imprensa, e eu já pude perceber que a ASUS ela tá dando oportunidade para canais pequenos, e isso é muito bacana. Então, ele mesmo disse que ele quer trabalhar como um diretor de marketing de uma forma livre, onde ele pode expor aquilo que ele pensa. E isso é muito bacana, porque você pode perceber que não existe isso no mercado nacional hoje. Outras fabricantes, outras marcas fazem dessa forma, né? A divulgação dos produtos. E no caso da ASUS com o Marcel Campos está sendo dessa forma. Ele está tendo uma proximidade muito maior com a imprensa, no caso com os youtubers e etc. E você percebe que, além disso, a ASUS ela dá essa oportunidade para canais pequenos. Então, enfim, vai saber, né? Se não dá certo. Bom, vamos lá. Nós temos lançado pela ASUS o Zenfone 5Z, que é o smartphone premium dela aqui no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo também, né? No exterior já havia sido lançado, no Brasil foi lançado agora em agosto. E falando um pouco mais sobre esses dois smartphones, o design, a construção dos dois é basicamente a mesma. Nós temos um dispositivo construído em vidro na sua frontal e na sua traseira, e com metal nas laterais. E aí você pode dizer para mim, mas Igor, ele é a cópia descarada do iPhone 10. Sim, é óbvio, se você colocar o iPhone 10 e o Zenfone 5, são idênticos. O que vai diferenciar os dois, eu acredito, mais que na parte traseira o leitor de impressão digital do Zenfone está na sua traseira, claro, e o Note, que no caso do Zenfone é menor do que do iPhone. E um outro ponto em relação ao design é justamente o Note. Eu até hoje não pude testar um aparelho com esse famoso Note, mas pelos vídeos que eu acompanho eu falo para vocês que não vai ser para mim um problema. Inclusive alguns smartphones eu particularmente acho que ficam até bacana com o Note. Então eu acredito que isso é mais uma questão de gosto, não vejo como um problema a ser resolvido. Bom, nós estamos falando de dois smartphones, né, como eu disse para vocês, que a construção dos dois são idênticas, não vai mudar em absolutamente nada. E nós temos aqui nos dois uma tela de 6.2 com proporção 19:9, que no caso é a tendência do mercado hoje. E o bacana desses dois dispositivos é que eu particularmente achei os dois bonitos. Então o design dele é um design atraente, que você olha para o produto e fala, não, eu quero ter esse smartphone pelo design, sem mesmo você se atentar para as outras características, que no caso é a especificação, a câmera, enfim, só pelo design. Eu particularmente achei aparelhos bonitos. Confesso isso para vocês porque os aparelhos anteriores da ASUS não me chamavam muito a atenção. No Zenfone 4 também, eu não sei porquê, mas eu não me senti atraído por eles. Agora no Zenfone 5 mudou, ficou bem bonito, ficou muito bacana esses dois smartphones. Bom, tela de 6.2, 18:9, como eu disse, é uma tela Full HD, e ressaltando aqui que em vários vídeos que eu pude já ver, o pessoal está elogiando bastante a tela do Zenfone 5, fala que a qualidade da tela é espetacular. Bom, quando eu tiver a oportunidade de pegar um deles em mãos, se eu for trazer o review, eu falo para vocês. Mas o que dá a entender é isso, que a tela tem uma qualidade muito bacana. Bom, vamos lá. Design. É basicamente isso que eu falei para vocês. Hardware.
Hardware do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z, aí sim nós vamos ter algumas diferenças. No caso do Zenfone 5Z, que é o Premium, nós temos um processador Snapdragon 845, que no caso é o processador, digamos que o melhor atualmente para smartphones que existe. E no Zenfone 5 normal, nós temos o Snapdragon 636. Tanto um quanto o outro são processadores de 8 núcleos, né, octa-core. E eu ia comentar com vocês uma outra diferença deles em relação à questão do hardware. Obviamente que nós vamos ter uma diferença não só no processador, mas como na memória RAM e no armazenamento, que eu também já vou aproveitar e já falo para vocês, né? No caso, nós temos o Zenfone 5Z, que é uma versão com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, outra versão com 6 GB e 128 de armazenamento e a outra com 4 GB e 64 de armazenamento. Já no Zenfone 5 normal, nós temos 4 GB de RAM e 128 de armazenamento e o de entrada, que é o 4 GB e 64 de armazenamento. Certo? Um outro ponto interessante em relação a essa questão de hardware, software, né? Agora nós já vamos entrar até um pouco da questão do software, é que tanto o Zenfone 5 como o Zenfone 5Z, o Zenfone 5, digamos que ele pode ser caracterizado como um intermediário premium, e o Zenfone 5Z, como eu disse para vocês, é o smartphone premium, né? O mais top da ASUS que ela tem hoje aqui no Brasil, não só no Brasil como no mundo. Mas tanto um quanto o outro, eles estão cheios de inteligência artificial. E essa está sendo talvez uma das novidades do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z, até porque talvez essa seja a tendência futura, né, dos smartphones, a cada vez mais ter a inteligência artificial. Então nós temos a inteligência artificial no Zenfone 5 e no Zenfone 5Z em relação à câmera, em relação ao carregamento, em relação aos alto-falantes, no caso, que são alto-falantes estéreo, por sinal. E um ponto interessante sobre a construção do aparelho, né? Tanto um quanto o outro eles possuem conector P2, então caso vocês queiram utilizar fone de ouvido, vai poder. São smartphones dual SIM, ou seja, você pode utilizar 2 chips neles, né? E como eu disse para vocês, a inteligência artificial. Pelo que eu pude entender, a inteligência artificial aplicada na câmera é o seguinte: ela vai reconhecer algumas cenas automaticamente para você. Se não me falha a memória, são acho que 16 tipos de cena que essa câmera ela vai reconhecer automaticamente, ou seja, com o uso da inteligência artificial. No caso da bateria, a inteligência artificial ela vai se aplicar para a vida útil da bateria, né? Não no caso que você vai ter, digamos que uma autonomia maior, não é isso, você vai ter uma vida útil da bateria maior. E isso é muito bacana. Bom, aproveitando como nós estamos falando de hardware e software, nós temos a câmera do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z, que por sinal está sendo muito elogiada, muito bem elogiada mesmo. Como vocês sabem, são 2 câmeras traseiras e uma câmera frontal. Deixa eu pegar aqui algumas informações sobre a câmera. Bom, na câmera nós temos um sensor da Sony, é o sensor IMX363, com uma abertura de 1.8, HDR noturno também nós temos nessa câmera aqui. E é assim, como eu disse para vocês, eu não testei, mas pelos resultados que alguns youtubers estão postando, essa câmera ela é muito bacana, tá trazendo qualidade em foto, tanto em foto quanto em vídeo, muito legal. Então, até por isso que uma das propagandas da ASUS em relação ao Zenfone, tanto no Zenfone 4 como agora também no Zenfone 5, We Love Follows, que no caso é remetendo, né, a propaganda em cima da câmera, ou seja, o foco da propaganda é a câmera. Então a diferença para o Zenfone 5 e do Zenfone 5Z, as principais diferenças estão no hardware, né? O Zenfone 5Z ele possui um processador 845, enquanto o Zenfone 5 ele possui um processador, como eu já disse para vocês, 636, e aí tem a diferença da RAM e do armazenamento interno. E bem, bateria. Deixa eu pegar aqui as baterias do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z, que eu acredito que as baterias são iguais. O Zenfone 5Z é 3.300 mAh e nós temos 3.300 mAh também no Zenfone 5. Bom, bateria é aquilo.
você vai ter, digamos que tudo vai depender da forma com que você vai utilizar o smartphone. Então talvez dure um dia para você, talvez não dure um dia. Se você for uma pessoa que vai jogar bastante, usar muito o smartphone, não vai durar um dia. Isso até hoje, pelo menos, com smartphones até 3.500 mAh é isso que você tem. Não tem como você, por exemplo, uma bateria de 3.500 durar 2 dias com uso intenso. Isso não tem como. Então, coloque aí que a bateria não vai durar um dia sim, dependendo do teu uso, certo? Agora, talvez o que mais chamou a atenção no lançamento do Zenfone 5 e do Zenfone 5C foram os preços praticados pela ASUS aqui no Brasil. E aí talvez você pode dizer para mim, tipo, Igor, é caro ainda, é caro. Bom, se nós formos levar em consideração a configuração, eu digo para vocês que o custo-benefício do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z, se não for o melhor, está dentre os melhores. Eu digo isso em aparelhos nacionais, não aparelhos que são importados. Se você pegar aparelhos importados, obviamente você vai ter aparelhos com uma configuração da mesma, igual ao Zenfone 5Z, por exemplo, que é o Premium, e com um preço mais em conta, mas é aparelho importado. No caso do mercado nacional, eu digo para vocês que, se não for o melhor, é um dos melhores em relação ao custo-benefício. E isso foi o que chamou a atenção do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z. Para vocês terem ideia, o Zenfone 5Z de 8 GB com 256 de armazenamento, ele está saindo R$3.399 à vista, isso no site da ASUS. O 5Z de 6 GB e 128, R$2.949. O 5Z de 4 GB e 64 de armazenamento, R$2.499. E no caso, o 5 de 4 GB e 128 de armazenamento, R$2.249. E o 5 de 4 GB e 64 de armazenamento, R$1.999. Esses valores são os valores que estão sendo comercializados pelo site da ASUS e com pagamento à vista. E aquilo que eu falei para vocês, poderia ser mais barato? Poderia, mas pela qualidade de construção e pela configuração, tá bom, tá um preço bacana. E eu falo para vocês que se fosse para escolher um aparelho intermediário ou até um aparelho premium, eu pensaria muito em optar por usar como aparelho principal o Zenfone 5 ou o Zenfone 5Z. Até porque ele está sendo, tanto um quanto o outro, estão sendo muito bem elogiados. E isso faz com que você tenha vontade de utilizar. Como eu disse para vocês, nós temos uma tela de 6.2 polegadas num corpo de 5.5. Resolução da tela é 2246 por 1080 pixels. Lembrando que a tela é uma tela IPS, então são cores mais próximas da realidade. Não é uma tela, por exemplo, AMOLED, que é uma tela com as cores muito vivas assim. É óbvio que você tem também, no caso do Zenfone 5 aqui, do Zenfone 5Z, um sistema para você ajustar a cor da imagem que você estará visualizando na tela. Isso é muito bacana, então você pode ajustar de acordo com o que você achar melhor. Nós temos também o desbloqueio facial presente nos dois dispositivos, além do desbloqueio pela digital, que eu ainda digo para vocês que talvez não, o sistema de desbloqueio ainda mais seguro é o por impressão digital. Até porque teve alguns vídeos que eu já vi comparando o desbloqueio facial do Zenfone 5 contra o OnePlus 6 e alguns outros dispositivos, e do Zenfone 5 ele é um pouco mais lento do que, por exemplo, do OnePlus 6. Então vai muito do que você, por exemplo, vai utilizar no dia a dia. Eu particularmente usaria mais o desbloqueio por impressão digital, lembrando que o sensor de impressão digital do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z ele está localizado atrás do dispositivo. Bom pessoal, então em relação ao Zenfone 5 e ao Zenfone 5Z, o vídeo é esse. Eu sinceramente, por mais que eu ainda não tenha testado esses aparelhos em mãos, eu recomendo a compra do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z pelo custo-benefício. São aparelhos muito bonitos, pelo menos eu achei. E eu volto a dizer aqui, se a ASUS quiser mandar um desses aparelhos para mim estar testando, show de bola. E é isso aí. Volto a dizer, em relação ao Marcel Campos, a atitude dele em relação a ter esse contato com a imprensa muito bacana, show de bola. E isso faz não só com que a imprensa acaba tendo um contato maior com a ASUS, mas acaba que a própria ASUS sendo beneficiada através disso. Porque a propaganda no caso, o que é investido em propaganda em relação a outras empresas está sendo muito melhor do que comparado
as outras fabricantes, o que está sendo investido pela ASUS, né? Então, assim, do mais, é isso, os dois smartphones são smartphones com preços bons, não é excelente, mas são preços bons. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí para nos ajudar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, nós estamos chegando a 1000 inscritos. E deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos dessa forma, comentando sobre o smartphone. Esse é o primeiro vídeo, então talvez não saiu da forma que eu gostaria que saísse, né? Tudo certinho, perfeito. Mas é isso, vamos iniciar aqui um novo formato de vídeo para ver se vocês acabam gostando. Certo, pessoal? Fique com Deus, valeu, falou e fui!